ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei. Glória a Deus, Eu Jesus. te louvarei. A paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma segunda-feira, mais uma semana que se inicia. Onde vamos dar continuidade ao nosso devocional com o tema Mulheres na Bíblia. E hoje nós vamos falar de uma personagem que teve primícias em várias situações que foram mencionadas na Bíblia. E o seu nome é Raquel. Aleluia, Jesus. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Livro de Gênesis, capítulo 29, Eu quero derramar o meu a partir do verso 9, diz assim: alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel. Levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou ao seu pai. meu Senhor amado. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou, e levou à sua casa e contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne, e ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Lia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que dê a outro varão, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram os seus olhos como poucos dias pelo muito que a amava, né? Glória a Deus. A história de Raquel é uma história muito fascinante acerca do amor que ela vivenciou, o amor pela qual ela foi ali atendida por Jacó.
Então, o texto sagrado destaca, o texto que nós lemos destaca este momento importante, que foi o voto que Jacó fez pelo amor que ele tinha por Raquel. Então, o nome Jacó, ele significa oportunista, ou seja, alguém que quer levar vantagem em tudo. Então, quando ele viu Raquel ali pastoreando as ovelhas de seu pai, porque a Bíblia diz que ela era pastora, e ela é a primeira mulher mencionada a ser pastora na Bíblia, ele já logo a beijou, né? Já logo tomou posse ali dela, mesmo antes de ter pedido a permissão para o seu pai, porque é como se ele tivesse sentido um amor à primeira vista por Raquel. E ele tinha essa índole, essa personalidade, né? Jacó tinha essa personalidade de levar vantagem em tudo, né? De aproveitar as oportunidades. Então ele logo dá um jeito de declarar a Labão, pai de Raquel, o seu interesse por ela e oferecer os seus serviços por amor a Raquel, né? E a Bíblia diz que... Deixa eu só arrumar o celular aqui, o músico tá balançando muito no pedestal. Glória a Deus. Tá melhor. E nós lemos o texto que ele se oferece por amor a ela, e a Bíblia diz que ele trabalhou por ela 7 anos, depois trabalhou mais 7 anos, e esses dias não foram muitos para ele, pelo tanto que ele amava Raquel, né? E ela tem algumas características, nós lemos em toda a história aqui no capítulo 29, vai falar bastante sobre a vida de Raquel. E nós vemos algumas características de Raquel muito boas, mas também algumas características ruins, né? Que ela... no momento do seu casamento, do seu relacionamento, algumas características ruins que ela apresenta também. Então, Raquel é a primeira mulher mencionada na Bíblia, né, como pastora, porque ela cuidava das ovelhas de seu pai Labão. Então, Raquel era uma mulher auxiliadora e trabalhadeira. Então isso chamava a atenção também ali de Jacó no momento do encontro com Raquel. Ela também é a primeira mulher beijada mencionada na Bíblia, né? Que foi mencionado. Jacó chega e beija Raquel no primeiro encontro, né? E a Bíblia diz que ele chora ao contar a ela o que se sucedeu na vida dele, por que ele estava saindo do deserto e seguindo para Padã Arã, que era a terra do seu tio, né? E a Bíblia fala da sua beleza, o seu semblante era belo, o seu corpo também, ela era uma mulher que tinha um bom porte, o seu corpo também era formoso, e o seu semblante, ou seja, o seu rosto também era um rosto que chamava a atenção. Então Jacó se apaixona por ela à primeira vista, e ela é a mulher, é a pessoa que ele tem o primeiro contato quando ele avista alguém, né? Então Raquel foi essa mulher escolhida por Jacó, e ela também foi recíproca, né? Ela também correspondeu a esse amor, e ela esperou com que Jacó trabalhasse os 7 anos, né, para que tomasse ela como esposa, porque da mesma forma que Jacó era pretensioso, oportunista, Labão, que era o irmão de Rebeca, a mãe de Jacó e pai de Raquel, ele tinha também essa mesma característica, ele tinha esse mesmo caráter de ser oportunista e pretensioso. Então, quando ele viu que Jacó estava apaixonado pela sua filha Raquel, ele não pensou 2 vezes em usar a mão de obra de Jacó, né? Porque sabia que ele iria trabalhar ali com apreço, né?
que ele iria se esforçar para ter Raquel como sua esposa. E ela também espera, ela também aguarda. Glória a Deus. Ela também aguarda este momento, né? Só que existe um costume da época que era o pai dar primeiramente a filha mais velha ao casamento. E ela tinha uma irmã mais velha chamada Lia, então Raquel era a irmã mais nova. Então ela não poderia casar na frente de Lia, mas a Bíblia diz que Lia tinha os olhos deformados, né, os olhos tenros, e Jacó não havia se impressionado em nada com Lia, mas existia uma diferença entre as duas. Raquel era bonita, só que era estéril. Lia já não era bonita, mas era fértil. Então começa a acontecer uma grande rivalidade entre essas duas mulheres, né? Raquel se apresenta como uma mulher auxiliadora de seu pai, que cuidava dos negócios do pai. Se apresenta como uma mulher bela e formosa que chama a atenção de Jacó e que aguarda esses 7 anos de trabalho para que ela fosse tomada como esposa de Jacó. Mas a Bíblia diz que Labão, quando chega o período dos 7 anos, ao invés de dar Raquel como esposa para Jacó, ele entrega a Lia, a irmã mais velha, a filha mais velha, né? E aí Jacó acaba se casando com Lia e tem que trabalhar mais 7 anos por amor a Raquel para se casar com Raquel. Então elas começam a entrar nessa rivalidade porque o pai, que era Labão, também era um homem com as mesmas características de Jacó, né? Jacó enganou lá no passado o seu pai Isaque, o seu irmão Esaú, e quando ele chega na casa de seu tio Labão, ele passa a ser enganado, né? Então uma lição de vida fica aí para nós, né? Em relação à vida de Jacó, porque a Bíblia diz, né, que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então ele se casa com Lia e trabalha mais 7 anos por amor a Raquel, né? A atitude de Labão acaba deteriorando o relacionamento das duas irmãs. Então elas se tornam rivais. Raquel pela beleza e pelo amor de Jacó, e Lia pela sua fertilidade, pois Lia deu muitos filhos a Jacó. Então elas passam a fazer esta rivalidade como um concurso, né? Uma vencia no concurso de beleza e a outra vencia no concurso da maternidade. E a Bíblia diz que Raquel paga um alto preço porque ela se via sem saída em relação à maternidade, né? Raquel ganhava na beleza, mas não podia dar filhos a Jacó. Então a gente vai um pouquinho mais para frente agora, né, nos versículos, que é onde Jacó já trabalhou os 14 anos e onde ele se casa agora com Raquel, né? Ele fica 7 anos casado com Lia e agora ele se casa finalmente com a sua amada Raquel. E a Bíblia chega a declarar que ele nem considerou muito tempo pelo tanto que ele amava Raquel. Só que Raquel não engravidava. Ela era estéril. E a Bíblia vai dizer que o seu sobrinho Rúben, que era filho de Lia, com Jacó, ele volta da colheita trazendo mandrágoras, que era uma espécie de fruta muito conhecida na época pelo seu poder de fertilizar, né? Pelo seu poder de fazer com que a mulher se tornasse fértil. Então eles tinham essa superstição de acreditar que aquelas mandrágoras poderiam fertilizar as mulheres que não conseguiam gerar. E a Bíblia diz que Raquel vende uma noite, né? Ela vende, em troca das mandrágoras,
ela fala para Lia passar a noite com Jacó, porque Jacó preferia estar com Raquel. Ele sempre preferiu Raquel. Ele sempre amou mais a Raquel do que a Lia, né? Então ele preferia passar todas as noites com Raquel. Mas quando Rúben está vindo com as mandrágoras, ela se vê na oportunidade de maneira supersticiosa comer daquele fruto para que assim pudesse gerar e acabar com a sua esterilidade. Então ela vende aquela noite em troca das mandrágoras, e quando Jacó volta, né, para o acampamento, a Bíblia diz que Lia vai ter com ele e fala para ele passar a noite com ela. E a Bíblia diz que Jacó se deita com Lia e ela concebe mais um filho, né? Então a Raquel agora paga um alto preço, porque ela tem que ver a descendência de Lia aumentando junto com Jacó, né? Ela que deu lugar à superstição, ao invés de crer que Deus é muito mais poderoso, né, para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, né, como diz a tua palavra. Então a Bíblia diz que ele se deita com Lia e Lia concebe mais um filho de Jacó. Só que Deus teve misericórdia de Raquel. Deus ouviu o clamor de Raquel. E a Bíblia diz que ele abriu a madre de Raquel. Não foram as mandrágoras, foi o próprio Deus, e a Bíblia relata isso. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. A barganha feita por Raquel acerca das mandrágoras não lhe proporcionou o resultado almejado. Então esse versículo indica que Deus, e não a superstição humana, promove a fertilidade. Então ela acabou produzindo mais triunfo a Lia do que a ela mesma. Só que a misericórdia de Deus é grande. Ela vai além, né? Ela vai acima dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas. Deus concede a Raquel que ela venha conceber, e ela concebe José. Então Raquel tem a sua madre aberta e concebe o seu primeiro filho, chamado José, o filho de Jacó, o filho amado, né, de Jacó, o preferido ali, porque Jacó tinha um favoritismo também com José. É para ele que ele faz aquela túnica de várias cores, né, e acaba incitando a inveja dos seus irmãos, os que Jacó teve com Lia. Então notem que acaba passando de geração em geração essa questão do oportunismo, da pretensão, do favoritismo com os filhos. Acabou passando aquilo que Jacó viveu com a mãe dele, ele acabou passando também para a sua geração posterior. Ele acabou passando para os seus filhos esse favoritismo. E por ele amar Raquel, ele amou também José, o primeiro filho de Raquel, com ele. E aí ele vai lá e faz aquela túnica, né, de várias cores. Então Raquel, ela representa para nós alguém que deu essa oportunidade, né, a Jacó de vivenciar aquilo que ele trazia dentro dele, da sua infância. Ele acabou passando para frente. Por ele amar mais Raquel, ele amou mais José e acabou favorecendo mais a José. Só que Deus sempre está nas entrelinhas desta história. Deus sempre está no triunfo dessa história, né? Ele está sempre acima no seu trono, reinando em toda essa história. Então Deus abençoa Lia, mas também abençoa a Raquel, mesmo na sua superstição, mesmo na sua falha e no seu erro.
Então, depois de José, a Bíblia diz que Raquel concebe de novo, porque o nome José significa me dê mais um filho, né? Me dê outro filho. O nome Raquel significa ovelha, e o nome José é quando ela concebe a José, mas no mesmo momento que ela concebe a José, ela já pede outro filho, dá-me mais um filho, e é aí que vem o nascimento de Benjamim, que é o filho caçula de Jacó, o mais novo de Jacó. E a Bíblia relata que no parto de Benjamim, Raquel morre, né? Ela vem a falecer. Então ela tem uma vida curta, ela é uma personagem importante na vida de Jacó, é alguém que Jacó amou demais, trabalhou por ela 14 anos, se dedicou por amor a ela, para tê-la como esposa. É uma mulher que teve apenas 2 filhos, que não teve a alegria de dar muitos filhos, e que também criou rivalidade no meio da sua família, se tornou uma mulher supersticiosa, mesmo Deus a abençoando, e acabou falecendo no parto. É a primeira mulher mencionada na Bíblia a falecer no parto, né? No momento do parto, quando nasce Benjamim, a Raquel vem a falecer. Tem uma parte que também diz que ela traz os ídolos de seu pai. Tá aqui, ó, mesmo sendo objeto da inexplicação de Deus, inexplicável graça de Deus, Raquel não correspondeu bem a ela, pois furtou os ídolos de Labão e os carregou consigo numa demonstração de apego aos deuses de seu pai. Quando José nasce, quando Deus lhe dá a graça de abrir a madre de Raquel, e Jacó se vê muito feliz porque agora ele tem um filho da mulher que ele ama, a Bíblia diz que ele resolve voltar para a casa de seu pai, para a terra de Isaac. Ele resolve voltar para a terra da sua mãe, Rebeca, e de seu pai Isaac. E Raquel não corresponde àquela graça a Deus. Muito provavelmente ela acredita que foi o poder das mandrágoras, né? Daquele fruto que tenha feito com que ela viesse fertilizar. Mas a Bíblia deixa bem clara que Deus ouviu a oração de Raquel e abriu a sua madre. Então foi o poder de Deus, foi a graça inexplicável de Deus que fez com que Raquel, que era estéril, viesse a conceber o seu filho José. Então Labão resolve voltar para a terra de Isaac, para a terra de seu pai. E quando eles resolvem voltar, a Bíblia diz que Raquel traz consigo os ídolos de seu pai, as estátuas, os deuses de seu pai. E isso acaba gerando um certo conflito, porque Deus iria se revelar a Jacó. Deus já tinha se revelado a Abraão, já tinha se revelado a Isaac, e agora ele ia se revelar a Jacó. Só que a mulher, Raquel, a mulher de Jacó, a quem ele amava, trazia consigo ídolos, estátuas, e isso era desagradável aos olhos do Senhor. Isso é traição a Deus, né? Idolatria é traição a Deus. Então Raquel, ela carregava consigo essa superstição. Então ela foi essa mulher que foi abençoada por Deus, porém supersticiosa, ingrata com a graça que Deus havia concebido a ela. Quando eles voltam para a terra de Isaac, Jacó se depara com os ídolos de Labão que foram trazidos por Raquel. E isso acaba entristecendo o coração de Jacó. Porém, ele permanece amando Raquel. E a Bíblia diz que eles concebem mais um filho. E este filho é o caçula, é o último filho, é o Benjamim. E acaba ocasionando a morte de Raquel. Então a lição que nós temos acerca da vida de Raquel é essa. Ela é mais uma daquelas que começou bem a sua trajetória, começou
trabalhando, sendo uma mulher auxiliadora, uma mulher submissa, porém terminou mal. Morreu cedo, com poucos filhos, não teve uma trajetória muito longa na sua vida, porque idolatrou, colocou a superstição à frente da graça de Deus, que é o favor imerecido, né? E essa é a graça de Deus. Raquel, mesmo sem merecer, Deus lhe concedeu a graça de gerar filhos, e ela gerou 2 filhos de Jacó, José e Benjamim, que foram extremamente importantes para o crescimento das tribos de Israel, da história de Israel. Então, apesar das falhas, né, de Raquel e das falhas de Lia, a Bíblia mostra essas 2 mulheres como mulheres que edificaram a casa de Israel. Porque da semente de Jacó, dos filhos de Jacó com Lia e com Raquel, foi que nasceram as tribos de Israel, que são bem famosas, bem conhecidas e extremamente importantes para a história bíblica, para que a gente venha ter uma compreensão melhor acerca do propósito de Deus. Raquel certamente não falhou na sua educação com os filhos, porque José foi um jovem muito temente a Deus, e Benjamim também. Então José e Benjamim foram homens dedicados, tementes ao Senhor, diferente dos filhos de Lia. Então Raquel teve essa falha da superstição, porém o Senhor poupou os teus filhos, né? Provavelmente ali Jacó interviu naquela educação e os filhos José e Benjamim conseguiram olhar para a instrução do pai e não olharam para as falhas da mãe. Amém? Então esse é o ensinamento desta tarde, deste devocional, para que possamos meditar, né, na Bíblia Sagrada, meditar na vida dessas mulheres e tomar como lição para as nossas vidas daquilo que é certo. Uma coisa que a gente tem que aprender em relação à vida de Raquel é sermos gratos e reconhecer o nosso Senhor em todos os nossos caminhos. A Bíblia diz: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e todos os teus projetos serão cumpridos, né? Todos os nossos projetos serão assinados pelo grande Rei, se nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos. Raquel não conseguiu reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, por isso teve uma vida curta e não conseguiu realizar todos os teus sonhos. Amém? Mas Deus deu a oportunidade, deu a graça a José e a Benjamim de serem homens exemplares, sendo fruto de Raquel e de Jacó. Então que Deus abençoe a sua vida nessa tarde e que nós possamos ficar com este ensinamento, este devocional, essa reflexão para as nossas vidas. No nome de Jesus, amém? Deus abençoe minha irmã Cris Araújo. A paz, minha querida. Muito obrigada, viu? Sempre está presente, querendo aprender mais a palavra de Deus. A minha irmã Milena, a minha irmã Daiane também que entrou aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Porque Deus é fiel, né? Aleluias. Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, nessa tarde, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, e declaro a Tua grandeza, Senhor, em nosso meio, a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, a Tua majestade, o Teu poder, Senhor. Pai, que nós possamos olhar para este ensinamento da vida de Raquel e não deixar com que a superstição, meu Deus, venha tomar conta do nosso coração, mas que nós possamos crer no Teu amor, crer que o Senhor é um Deus fiel, um Deus real, um Deus que muda verdadeiramente a nossa história, Pai. Que neste momento, Senhor, nós possamos ser tomados, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, pelo Teu Espírito, Deus. Que o Senhor venha renovar a nossa esperança, que o Senhor venha acrescentar a nossa fé, Deus,
neste dia, no nome de Jesus Cristo, e que se de alguma forma, Senhor, começamos bem esta caminhada com Cristo na Tua presença, da mesma forma, nós venhamos terminar bem no nome de Jesus Cristo, Senhor, que não venhamos desagradar a Ti com os nossos atos, mas descansar na Tua promessa, porque o Senhor é fiel para cumprir as Tuas promessas no nome de Jesus, amém? Então que Deus te abençoe nessa tarde grandemente, no nome de Jesus, que Ele resplandeça a sua luz sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus.